Capítulo 6, Zacarias. Subtítulo: A oitava visão, as quatro carruagens. De novo, levantei os olhos e vi quatro carruagens que saíam dentre dois montes. E esses montes eram montes de bronze. Na primeira carruagem havia cavalos vermelhos, na segunda, cavalos pretos, na terceira, cavalos brancos, e na quarta carruagem, cavalos baios. Todos eram fortes. Então me dirigi ao anjo que falava comigo e perguntei: Que são estes, meu senhor? O anjo respondeu: Estes são os quatro ventos do céu que saem da presença do Senhor de toda a terra. A carruagem em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte. A dos brancos sai para o oeste, e a dos baios para a terra do sul. Os cavalos fortes saíam e procuravam ir adiante para percorrer a terra. E ele disse: Ide, percorrei a terra. E eles a percorriam. Então ele me chamou, dizendo: Aqueles que saíram para a terra do norte fazem o meu espírito repousar sobre a terra do norte. Subtítulo: A coroação de Josué, o renovo. E a palavra do Senhor veio a mim novamente. Recebe prata e ouro dos cativos, Eudai, Tobias e Gedaias, que chegaram da Babilônia. No mesmo dia, vai à casa de Josias, filho de Sofônias. Pega a prata e o ouro, faze coroas e coloca-as sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e dize-lhe: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Aqui está o homem cujo nome é Renovo. Ele sairá do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor. Receberá a honra real, se assentará no seu trono e governará. E Josué, o sacerdote, ficará à sua direita, e haverá paz perfeita entre os dois. Essas coroas servirão a Eudai, e a Tobias, e a Gedaias, e a En, filho de Sofônias, como memorial no templo do Senhor. E de longe muitos virão e ajudarão a edificar o templo do Senhor. E sabereis que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Isso acontecerá se obedecerdes cuidadosamente à voz do Senhor, vosso Deus. Capítulo 7, Zacarias. Subtítulo: O jejum reprovado pelo Senhor. No quarto ano do rei Dário, a palavra do Senhor veio a Zacarias, no quarto dia do nono mês, o mês de Quisleu. O povo de Betel havia enviado Sarezer, Regem-Meleque e os seus homens para suplicar o favor do Senhor e para perguntar aos sacerdotes que estavam no templo do Senhor dos Exércitos e aos profetas: Deveremos chorar e jejuar no quinto mês, como temos feito por tantos anos? E a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim: Fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes. Quando jejuastes e planteastes no quinto e no sétimo mês, durante estes 70 anos, foi para mim que jejuastes? E quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Não foram essas as palavras que o Senhor proclamou por meio dos antigos profetas, quando Jerusalém era próspera e habitada, com suas cidades ao redor, e quando o Neguebe e a Campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias. Assim falou o Senhor dos Exércitos: Praticai a justiça verdadeira, mostrai bondade e compaixão, cada um para com o seu irmão, e não oprimais a viúva, o órfão, o estrangeiro e o pobre. Ninguém planeje no coração o mal contra seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar. Deram-me as costas e taparam os ouvidos para não ouvir.
tornaram o coração duro como pedra, para não ouvir a lei nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os antigos profetas. Por isso veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Assim como clamei, e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Mas espalhei-os com um vendaval entre todas as nações que não conheciam. Assim, a terra que deixaram para trás ficou destruída, de modo que ninguém a atravessava, porque transformaram a terra desejada em uma desolação. Capítulo 8, Zacarias. Subtítulo: Bênçãos para Jerusalém e para as nações. É a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tenho grande zelo por Sião, e estou zelando por ela com grande indignação. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém, que então se chamará a cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Homens e mulheres idosos ainda se sentarão nas praças de Jerusalém, cada um com um bordão na mão por causa da idade avançada. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que ali brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Isso pode ser maravilhoso demais aos olhos do restante deste povo naqueles dias, mas será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e eles habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Fortalecei as mãos, vós que ouvistes nestes dias estas palavras da boca dos profetas que estiveram presentes no dia em que foi posto o fundamento do templo do Senhor dos Exércitos, para que fosse edificado. Pois antes daqueles dias não havia salário para os homens, nem os animais lhes davam ganho, nem havia paz para o que saía e para o que entrava, por causa do inimigo, porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não tratarei o remanescente deste povo como nos dias passados, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá a sementeira de paz, a videira dará o seu fruto, e a terra produzirá a sua colheita, e os céus darão o seu orvalho. Farei com que o remanescente deste povo venha a herdar todas essas coisas. Ó casa de Judá e casa de Israel, assim como fostes uma maldição para as nações, assim vos salvarei, e sereis uma bênção. Não temais, mas fortalecei as mãos. E assim diz o Senhor dos Exércitos: Assim como planejei vos castigar sem compaixão, quando vossos pais me provocaram à ira, diz o Senhor dos Exércitos: Resolvi nestes dias fazer o bem a Jerusalém e à casa de Judá. Não temais. Isto é o que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Julgai com retidão e paz nos tribunais. E ninguém planeje no coração o mal contra o próximo, nem ame o juramento falso, porque eu rejeito todas essas coisas, diz o Senhor. De novo, a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do quarto mês, bem como o do quinto, o do sétimo e o do 10º mês, se transformarão em regozijo, júbilo e festas alegres para a casa de Judá. Amai a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
Ainda sucederá que virão povos, e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão à outra, dizendo: Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos exércitos. Eu também irei. Assim, muitos povos e poderosas nações virão buscar o Senhor dos exércitos em Jerusalém e suplicar a bênção do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia sucederá que 10 homens de nações de todas as línguas pegarão na barra das roupas de um judeu, dizendo: Iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco.